Neste vídeo eu vou te mostrar como criar gráficos com o pacote ggplot 2, que é um dos principais pacotes para visualização de dados que a gente tem dentro da linguagem R. Eu vou te mostrar como criar gráficos como este aqui, que você está vendo na tela, e os conceitos que eu vou te trazer e também a partir dos comandos que eu vou mostrar para você, você vai conseguir extrapolar estes tipos de gráficos que eu vou mostrar para você para o seu contexto, para o contexto em que você trabalha aí com as suas análises de dados no seu dia a dia. Vamos lá então? Eu sou Vladimir Prates, seja muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vindo a este vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e também já deixa o seu like aí neste vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui no material que eu preparei para gente. Fazendo um parênteses, nos vídeos que você encontra neste formato aqui no canal, são aulas curtas e objetivas na medida do possível, na parte do curtas, porque também o meu foco é trazer conteúdo de qualidade para você. Você encontra todos os materiais, inclusive esses slides que eu estou utilizando aqui, no repositório público no GitHub. Deixo também o link aqui na descrição do vídeo. Neste vídeo eu vou te mostrar o que é o ggplot 2, vou te mostrar como gerar gráficos de plotagem múltipla ou gráficos com facetas, utilizando as funções Facet Grid e Facet Wrap do ggplot 2, mas também vou te mostrar como fazer gráficos básicos com este pacote. E por fim, eu vou trazer para você um exemplo prático dentro do contexto de People Analytics com todos estes conceitos aí que eu vou te passar, mas você consegue também facilmente extrapolar estes conteúdos que eu estou trazendo para você, dentro deste caso aí de People Analytics, para outros contextos. Só vai mudar basicamente a análise a base de dados, né? Mas o tipo de problema de negócio, você acaba tendo problemas de negócio similares, apesar de serem contextos totalmente diferentes. Você consegue replicar estas ideias que eu vou trazer aqui para você para outros contextos. Começando então, o que é o ggplot 2? Ele é um pacote para criar gráficos baseado na gramática dos gráficos. Deixo o link para um texto na descrição para você poder dar uma olhadinha e tentar entender o que é isso. Ele usa componentes semânticos como escalas e camadas para montar e formatar as visualizações. Então você pode fazer uma analogia aqui com o operador pipe que a gente tem na linguagem R. Inclusive temos um vídeo aqui no canal sobre este operador, caso você não conheça, mas basicamente ele vai empilhando comandos e dentro do ggplot 2 a gente consegue fazer algo parecido, que é empilhar comandos do ggplot, funções do ggplot, mas no ggplot 2 a gente está criando camadas dentro de um gráfico. Então a gente consegue, por exemplo, criar um gráfico de base genérico e criar diversas camadas que vai nos permitir fazer diversas variações daquele gráfico inicial e fazer aí visualizações bem legais. Então, para colocar a mão na massa, a gente vai utilizar dados aí de exemplo e vamos utilizar um conjunto de dados de RH. Eu tenho também um vídeo no canal falando especificamente sobre esse conjunto de dados, porque ele é bem legal aí para você criar seu portfólio de Data Science. E também é legal para eu trazer alguns exemplos aí mais ligados com o dia a dia aí, com o que a gente tem de coisas reais aí dentro das organizações. Para isso, você precisa simplesmente copiar aqui, tá? Para você acompanhar, eu recomendo você entrar nesse repositório público, acessar esse slide, tá? Aí você vai conseguir clicar aqui como eu estou fazendo. Eu estou com o meu RStudio aberto aqui e eu vou colando os códigos, tá? Por enquanto, a gente vai precisar do pacote readr para ler o dataset. E aqui está o nosso conjunto de dados que a gente está chamando de data, tá bom? Vamos lá, basicamente, fazendo um resumão, ele traz observações sobre o colaborador. Cada linha é um colaborador da empresa. Temos diversas colunas com características desses colaboradores, tá? A variável principal é essa attrition, que ela representa se o colaborador pediu demissão ou não. Então, yes é para quando ele pede demissão, no quando ele não pede demissão. A gente vai utilizar também essa variável aqui de department, que indica o departamento que o colaborador trabalha, tem 3, tá?
conjunto de dados, 3 departamentos. E também esse aqui, Job Role, que é o cargo do colaborador, tem 9 níveis, tá bom? Acho que essas... Aí vamos utilizar também gênero, tem uma variável de gender aqui. Gender, tá em algum lugar aqui. Aqui, são 2 níveis aqui dentro dessa variável de gender, tá bom? Vamos para os exemplos. Primeiro eu vou trabalhar com você gráficos com valores absolutos, tá? Então, são gráficos que a gente vai utilizar o dado como ele é e vamos começar a fazer alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo é um gráfico base para a contagem de colaboradores por gênero. Então, lembra que eu te falei que a gente consegue criar um gráfico de base e depois adicionando camadas com algumas variações? Então, este primeiro gráfico vai ser justamente essa base e depois a gente vai fazer algumas variações seguindo os exemplos. Vou copiar o código aqui e já vou jogar lá no RStudio, mas tentando te explicar o que está acontecendo aqui. Primeiro, a gente tem o pacote que se chama ggplot2 e a função se chama ggplot. Então, às vezes o pessoal fala, você usa ggplot, se referindo ao pacote ggplot2 e a função ggplot, tá? A função inicial que você sempre vai usar é essa aqui, ggplot, e o pacote tem esse 2 aqui na frente. Não sei ao certo porquê, mas também não vem ao caso. O primeiro parâmetro, o primeiro argumento aqui é o dado. Então a gente coloca o nosso objeto data que a gente criou. No segundo momento a gente consegue adicionar essa função AES, ela nos mostra a estética do gráfico. Então sempre que aparecer esse AES, a gente está falando sobre estética, sobre alguma coisa que vai influenciar na parte visual. No eixo X, então, é aqui que eu vou dizer que no eixo X eu vou ter a variável gênero, né? E na variável Y eu vou ter essa variável employee count, que ela é simplesmente um vetor de uns, tá? Para ajudar aí na contagem. A gente pode aqui voltar, mostrar para você ver. Employee count, olha só, é tudo número 1, tá bom? É um vetor com o número 1 para todo mundo, só para facilitar na contagem. E esse terceiro argumento aqui, se eu não utilizar ele, eu vou ter um gráfico cinza para os 2 níveis de gênero que eu tenho aqui, que é masculino e feminino. Mas se eu quiser colocar uma cor diferente para cada um desses níveis, eu uso esse parâmetro aqui, fill, e ele vai usar a variável gender para ser base do preenchimento. Com essa função aqui, geom_call, eu estou dizendo o tipo de gráfico que eu quero, e aqui você pode usar diversas funções que tem dentro de ggplot2 para criar tipos diferentes de gráficos. É aqui que você muda o tipo de gráfico, tá? Neste caso, eu estou criando gráficos de colunas, e aí eu estou dizendo que com essa última função, Scale Fill Manual, eu estou conseguindo configurar aqui cores dentro da o meu contexto aqui é dentro da minha paleta de cores aí, do meu cliente ou da empresa que eu trabalho, tá? Então é uma paleta de cores customizada. Vamos dar uma olhadinha como que isso fica no código, tá? Organizando aqui, botando os pacotes para cima, tá? Agora eu vou precisar carregar o ggplot2. E aí, aqui, olha só, se eu rodo apenas essa parte inicial, a estética, ele vai criar, o rosto está um pouco em cima, mas ele vai criar só a base aqui para o gráfico, tá? Não tem nada ainda. E aí, com esse geom_call, eu já vou ter alguma coisa. Então, eu já vou ter a contagem por gênero, tá bom? É basicamente o que a gente quer. Mas o que eu vou fazer ainda é tirar essas cores padrão aqui de trás e colocar cores dentro da minha paleta de cores. Tá bom? Mudei as cores para male e female, é isso que eu tenho. Aqui neste slide eu tenho o mesmo gráfico como resultado neste primeiro exemplo. Veja que eu salvei aqui num objeto, gráfico contagem gênero, tá bom? Salvei esse camarada, então aqui eu tenho o meu gráfico de base. Eu posso simplesmente colar ele aqui embaixo. E agora se eu vier aqui e copiar esse facet grid, olha só o que eu consigo fazer. Eu vou criar facetas por departamento. Então, isso que são as facetas. Eu falei que eu tenho 3 departamentos. Então, agora eu tenho a contagem de gênero para esses 3 departamentos dentro do dataset. Tem também este gráfico aqui no slide. Ele fica um pouco melhor, porque meu rosto não fica em cima do gráfico.
Lembrando que quando a gente fala de valores absolutos, já começa a ficar difícil de você comparar aí grandezas diferentes, tá? A gente tem, por exemplo, o departamento de Research and Development, que nessa empresa é muito maior que o departamento de RH, de Human Resources. Então, vai ficar difícil aí, por exemplo, se eu for trabalhar aí com taxa de turnover, percentual de colaboradores que pedem demissão, né, que é uma outra variável que tem no dataset, vai ficar difícil de olhar para gráficos em termos absolutos. Mas guarda essa informação aí, e é exatamente algo parecido que a gente vai fazer nesse segundo exemplo. Veja que para começar, a gente usou a Facet Grid para uma variável só. Mas e se eu quiser adicionar um pouquinho mais aí de informação no nosso gráfico, eu consigo adicionar uma segunda variável. Então, agora eu estou pegando de base já o meu gráfico, que ele já é uma contagem de gênero, então o gênero já vai estar ali, que já está no meu gráfico inicial, e estou adicionando uma faceta por departamento e por attrition. Então, agora, olha o que eu tenho. Eu tenho as minhas três colunas aqui indicando os três departamentos, mas eu tenho duas linhas agora que vão me mostrar a contagem de colaboradores aí que pediu demissão, que é attrition igual a IS, e a quantidade de colaboradores que não pediu demissão dentro desse conjunto de dados. O que eu estava tentando te falar antes é que olha só como já fica difícil de saber aqui em Human Resources, por exemplo, se eu sei que, por exemplo, o Research and Development tem muito mais gente, mas eu não consigo saber se, por exemplo, em termos relativos, assim, em termos percentuais, se de repente eu tenho um percentual maior ainda de pessoas que pedem demissão dentro de recursos humanos com este gráfico, porque fica muito pequenininho, tá? Então essa questão aí, assim, de gráficos absolutos, com contagens absolutas, que é o que a gente tem aqui, ele pode trazer algumas confusões, assim, pode ficar difícil de tirar algumas conclusões. Então isso é um ponto aí que eu deixo muito importante para você ter em mente. E a gente vai trazer um exemplo aí com valores percentuais, criando gráficos relativos, no segundo momento aqui deste vídeo. Mas então, aqui, né, neste exemplo aqui ainda, eu te mostrei um caso em que a Facet Grid é boa, né, é legal, assim, ela traz um exemplo assim que ajuda bastante, a gente já consegue ter esse gráfico assim, com a visualização já bem interessante. E só fazendo um parênteses, eu não vou ficar colando, tá, todos os códigos, tá, no RStudio para a gente ganhar tempo. Algumas coisas eu vou colar, outras não, tá bom? Mas eu tenho todos os gráficos resultantes aqui e você também pode replicar aí com os códigos que tem aqui nos slides. Mas voltando aqui, quando que a gente tem algum caso em que a Facet Grid pode ser ruim, que a gente pode fazer algum gráfico feio ou que não agrade, né, o usuário final com essa função. Aqui eu estou trazendo então um caso de mau uso da Facet Grid, que é quando eu estou mudando a minha variável de department para job role. Lembra que eu comentei lá no começo que a department tem 3 níveis e a job role tem 9. Então, se você contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas de gráficos de contagem de gênero, mas eu não consigo ler o título de boa parte aí dos cargos, porque está cortado. Então, este é um caso de mau uso, mas o que pode ser feito para resolver, para melhorar essa visualização? Eu posso usar essa função Facet Wrap. O que ela faz? Ela simplesmente quebra em linhas de forma automática para que eu tenha uma melhor visualização com variáveis aí que a gente tem uma grande quantidade de níveis, tá? Então já ficou bem melhor de conseguir olhar para esse gráfico aqui do que no caso anterior utilizando a função Facet Grid. Assim a gente fecha essa parte inicial que eu trouxe para você, gráficos absolutos de contagem. E agora vamos começar com coisas um pouquinho mais relacionadas aí com o mundo real, no ambiente de negócios. E vamos criar gráficos com valores relativos em percentual. O primeiro caso que eu separei é um gráfico para percentual de colaboradores por gênero, utilizando a Facet Grid. Então, aqui vou utilizar uma abordagem. Na verdade, eu tenho duas abordagens possíveis aqui. A primeira, eu posso tentar calcular esses percentuais diretamente com as funções do ggplot. Então, meu input de dados seria exatamente o mesmo que eu estou usando nos gráficos anteriores, com valores absolutos. Ou eu posso ter uma segunda abordagem, que é eu já transformar o dado, criar uma tabela resumo que já vai ter calculado
este valor de percentual que eu quero. E no fim, a minha variável, a minha forma de construir o gráfico vai ser basicamente a mesma que já foi antes para os valores absolutos. Eu vou mudar somente o input, né, de dado. E é essa segunda abordagem que eu vou usar, porque eu acho que ela facilita a nossa vida em contextos aí, por exemplo, em que você pode vir a querer migrar de uma biblioteca de gráficos para outra, tá? Criar aí gráficos interativos, por exemplo, utilizando outras bibliotecas de gráficos que a gente tem aí dentro da linguagem R, que permitem gráficos interativos, por exemplo. Então, eu acho mais legal a gente, ou até mesmo criar tabelas, né? Exportar o dado para Excel, coisas assim que o pessoal às vezes gosta de pedir, né? Então, eu acho mais legal você ter isso calculado numa tabelinha resumida e aí você simplesmente cria o gráfico em cima de um novo input de dados. Então, para isso que a gente está criando essa tabela auxiliar aqui por gênero, tá bom? Lembrando, né, o nosso objetivo é criar um gráfico percentual de colaboradores por gênero. Então, vamos lá. Para isso, se você não está familiarizado com transformação de dados com o pacote de PlyR, dá uma olhadinha também num vídeo que a gente tem aqui no canal falando especificamente sobre dicas de transformação de dados com este pacote. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu vou copiar, este código vale a pena copiar, eu vou explorando ele com você aqui no RStudio, tá? Olha só. Basicamente, eu vou criar um grupo aqui por department e gender. Então, se eu tenho 3 departamentos e tenho 2 níveis dentro da variável gender, eu espero ter 6 grupos, tá? Aqui neste momento. É exatamente o que eu tenho aqui, tenho 6 grupos. A partir disso, eu vou utilizar a função summarize para fazer uma contagem de quantos indivíduos eu tenho dentro de cada um destes 6 grupos que eu criei, que é a combinação de department com gender. Para isso, eu utilizo a função n, também do pacote de PlyR. E veja que uma coisa bem útil, né? É você sempre lembrar de dar um ungroup quando você quer terminar os agrupamentos, mas quando você está utilizando a função summarize, você pode simplesmente utilizar esse comando aqui, ok? O que basicamente está dizendo assim, o que é para eu fazer com os grupos, né? Drop, então acaba com os grupos logo que essa função summarize terminar. Então, quando ela terminar, já não vai mais ter este agrupamento. E aqui está a nossa tabelinha com a contagem. Então, para RH, por exemplo, de sexo feminino tem 20, para masculino 43, e assim vai, né? Research and Development tem muito mais gente e tudo mais. Mas agora eu quero continuar, e aí eu vou fazer um novo agrupamento por department, tenho 3 grupos, e aí eu vou criar uma variável de percentual, tá? E por fim, vou dar um group, então eu já posso rodar tudo e te mostrar como é que fica essa tabelinha. Fica até melhor eu te mostrar aqui no próprio slide. Eu tenho aqui uma coluna nova, onde eu estou calculando o percentual de colaboradores para cada para gender dentro de cada departamento. Ou seja, eu sei que 31% de sexo feminino dentro do departamento de RH, de Human Resources, 31% dos colaboradores é do sexo feminino e 68% do sexo masculino. É isso que a gente acabou de criar aqui. Beleza? Então, com esse dado criado, essa tabelinha resumida criada, a gente consegue criar o nosso gráfico de gênero por departamento, que vai ter essa aparência aqui, e eu já vou te mostrar no código como que a gente chega nesse camarada ali. Eu vou copiar aqui o código, voltando aqui para o meu RStudio, olha só. Eu vou utilizar aqui a função de estética, como eu fiz antes, tá? Então, basicamente, o que vai mudar aqui deste gráfico aqui para o gráfico inicial que a gente fez, olha só, é só o input de dados. O resto é basicamente a mesma coisa. Eu estou mudando a variável de contagem para a variável de percentual que a gente acabou de calcular, mas fora isso, é tudo igual. Estou criando um gráfico de colunas, colocando as cores da minha paleta de cores, e já vamos dar uma olhadinha como é que fica isso aqui. Tá bom? Aqui está o nosso gráfico com percentual agora, mas ele não está 100%, ele não fica legal ainda neste caso. Aqui faz mais sentido ele vai passar a fazer sentido esse eixo Y quando a gente utilizar a faceta, tá? Então, aqui sim, ele já quebrou por departamento, porque senão ele vai somando todo mundo e passa de 100 e não faz sentido, tá? Por isso que estava estranho antes.
Mas o que tem de diferente deste gráfico para o gráfico anterior, basicamente é esta parte aqui, tá? Os gráficos anteriores de valores absolutos, eu não estava adicionando isso. O que que é isso? Eu vou rodar tudo e você vai ver que vai aparecer esse númerozinho aqui em cima, tá? É uma label que eu estou trazendo a variável percentual. Utilizando essa função geometxt, eu consigo adicionar o percentual como uma label em cima de cada barrinha. E aí com essa vAdjust eu consigo brincar aí com a posição, tá? Tava menos 0,5 e tava aparecendo aqui em cima das barrinhas. Se eu colocar, por exemplo, 1 positivo, vamos ver como é que vai ficar. Ele vai entrar para dentro da barrinha, ó, tá vendo? Se eu colocar 1,5, vai descer um pouquinho mais. Tá? Então, dependendo do contexto, aí você vai brincando aí com estes valores. Vou deixar como estava. Opa. E aí você vê o que fica mais legal para o seu contexto. Beleza? Nosso gráfico. Vamos então para um case. Neste case eu estou tentando trazer para você aí um caso mais relacionado aí com um problema real. E a gente vai tentar responder um problema de negócio dentro desse dataset, que é o seguinte: quais são os cargos mais críticos em termos de turnover? Então a gente vai utilizar este tipo de gráficos aí de faceta para responder esse nosso problema de negócio. A gente tem uma descrição adicional aqui que a gente quer ter uma visualização também do percentual de turnover voluntário em relação à média geral para cada cargo, tá? Então, primeiro a gente vai começar mapeando as coisas. O que representa cargos no nosso dado é a variável job role. Turnover voluntário é um termo que a gente usa em People Analytics para representar quando o colaborador pede demissão. Então, basicamente, a gente está dizendo que essa variável attrition que a gente tem no dado, que ela tem os níveis aí de yes e no, sim e não, a gente tem que quando ela é yes, significa que o colaborador pediu demissão da organização. Quando tem no, ele ficou na empresa. E esses casos de yes, esse percentual de colaboradores que pede demissão dentro da empresa é justamente a nossa medida de turnover voluntário, que vai ser uma medida percentual e relativa, tá? E para isso a gente tem que também calcular uma média geral e quebrar isso por cargo. Então vamos lá responder este problema de negócio. Quais cargos são os mais críticos em termos de turnover? Para isso a gente vai criar uma tabelinha auxiliar, tipo a que a gente fez agora. Perdão. E ela é basicamente a mesma coisa, tá? Só que a gente está criando um agrupamento aqui por job role e attrition. Então, eu espero que, como eu tenho 9 níveis de job role e 2 níveis de attrition, eu espero ter 8 grupos. Vou fazer o summarize, vou ter essa minha variável de count aqui. Eu tenho justamente aqui as 18 linhas, tá? Que é representando aí os 18 grupos que eu acabei de mencionar. Crio a contagem, depois eu elimino os grupos com essa parâmetro aqui. Crio um novo agrupamento baseado somente em job role. Então, neste momento aqui eu vou ter 18 linhas e 9 grupos. Vamos dar uma olhadinha, estou copiando o dado aqui, vou só... Bom, vamos colocar aqui, ó. Agora a gente vai resolver o case, tá? E aqui eu vou colocar o código, olha só. Temos 18 grupos aqui, tá? Aqui embaixo temos 18 linhas, ó, 18 linhas aqui embaixo, tá? E 9 grupos, tá bom? Porque agora está agrupando apenas por job role. E aí vou calcular o percentual. Vou voltar aqui para o slide, que está melhor de visualizar. Então eu tenho o percentual de colaboradores que sai e que fica, mas o turnover voluntário que nos interessa é só esses percentuais quando a gente tem attrition igual a yes e tentar entender qual é o job role mais crítico. A gente pode fazer ordenar aqui essa tabela, tá bom? Por exemplo, attrition igual a yes e a gente tem o maior percentual. A gente já sabe que o cargo mais crítico é o Sales Representative, tá? Depois aí Sales Executive. Na verdade não, depois técnico de laboratório, é porque veja, isso é justamente o que eu quero trazer. Como fica difícil de visualizar algumas coisas olhando apenas para a tabela, né? Essa tabela não ordenou bem aqui do jeito que eu queria. Ela ordenou apenas por uma variável. Então eu sei que o mais crítico aqui é o Sales Representative,
mas fica um pouco ruim de ver e a gente vai usar o gráfico justamente para facilitar a nossa vida. Então, para isso, eu vou copiar este código que vai gerar este. Eu vou primeiro mostrar o gráfico para você saber o que é o nosso objetivo final, tá? Este aqui é o gráfico que a gente vai gerar, mas vamos passo a passo aqui no script. Vou botar assim, ó, gráfico do case. Tá? Lembra que a gente comentou que um dos requisitos do negócio ali, da área, né? Seria ter uma média geral de turnover para a empresa. Então, para isso, eu estou fazendo um cálculo aqui. Tem diversas formas de fazer esse cálculo. Eu optei por fazer assim, porque eu achei mais simples. Eu estou contando aqui o número de colaboradores que eu tenho que pedem demissão, que tem attrition igual a ES, o número de colaboradores que ficam na empresa, que tem attrition igual a no, quanto o número de linhas. Faço a divisão dos que saíram sobre o total, né, os que saíram mais os que ficaram, multiplico por 100, eu vou ter aqui a minha taxa em percentual de turnover voluntário, que é 16%. Então guarde esse número vai ser usado lá no final, vai ser a última coisa que a gente vai fazer no nosso gráfico, tá bom? Vamos então começar a montar o nosso gráfico aqui. No começo dele a gente vai criar a estética, partindo dessa tabela resumida, né, que a gente criou. E aí a gente cria a estética colocando no eixo X attrition, no eixo Y o percentual, e vamos separar as cores por attrition. Esse percentual é justamente o nosso turnover, tá? Vou criar os cálculos o gráfico de colunas, vou colocar as cores da nossa paleta de cores, vou criar uma faceta por job role, e aqui já fica interessante, mas eu não consigo, né, ver aqui exatamente qual que é o cargo mais crítico ainda, que é justamente a questão que a gente quer responder, porque é interessante a gente colocar aquela label que a gente estava criando no gráfico anterior em cima das barrinhas para ter exatamente o número que representa, tá? Cada um do percentual aí que saiu ou que ficou dentro de cada cargo. Aqui eu mudei a cor dela, tá? Em relação aí a outra label que a gente fez no gráfico anterior. Antes estava preta, que era a cor padrão, agora eu coloquei um cinza bem clarinho, quase branco. E também com esse V, just, eu estou colocando o percentual dentro da coluna aqui, tá? Eu achei que ficou melhor. E aí estou colocando o size igual a 3. Esse size você vai mudando, aí colocando, quer ver? Vou mudar de 3 para 6. Daí você vai vendo o que fica mais interessante para o seu caso. De repente até, sei lá, 4 ou 5 fica melhor. E por fim, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar com essa função aqui de hline, H de horizontal line, né, linha horizontal, baseada no intercepto no eixo Y, qual que vai ser o valor que vai criar essa minha linha fixa horizontal, que vai trazer justamente a média geral de turnover voluntário para a organização, que é esse valor que a gente calculou aqui em cima. Então eu vou trazer esse valor aqui dentro da função do ggplot e vou também dizer que eu quero um tipo de linha dashed, que não é pontilhada, ela é serrilhada, né, com tracinhos. E esse tamanho também, esses tamanhos você vai brincando com eles aí para chegar num tamanho que fique mais bonito aí, mais agradável para o seu olhar dentro de cada gráfico que você estiver criando. Então aqui eu tenho o gráfico final. Como eu tô com a minha cabeça aqui em cima justamente do cargo mais crítico, vou voltar aqui para o slide. Agora a gente já criou o gráfico. E tem só uma questão interessante que eu ainda vou voltar no código. Perdão. Mas eu vou mostrar para você o gráfico primeiro. Então, olha só. Temos aqui o nosso turnover geral, essa linha fixa horizontal em 16%, né? E aí eu consigo já claramente saber quais são os meus cargos que tem turnover voluntário, que é a minha barrinha, minha coluna laranja, acima ou abaixo
do geral da empresa. Então, por exemplo, os mais críticos aí são o Sales Representative, eu consigo ver já de cara, ele é maior com 39%. Depois eu tenho aí técnico de laboratório com quase 24%, recursos humanos com 23%, Sales Executive com 17%, Research Scientist com 16%. E veja que os outros eu não mostrei o valor, tá? Por que eu não mostrei? Porque eu criei uma regrinha no código para ele não me mostrar a label quando o número for menor que 10%, 10, tá? Coloquei um valor arbitrário de 10%, porque eu achei que visualmente ficou melhor para mim. Neste gráfico com valores baixos assim, nesses casos aqui, essa label, como ela é um cinzinha claro, ela estava se confundindo com o fundo do gráfico e não estava dando para ler, então eu achei feio e resolvi tirar. Mas é legal eu trazer isso para você, porque é justamente casos assim que você vê no dia a dia, tá? Às vezes você cria um gráfico aí alguém fala, pô, mas eu não consigo ler. Aí são ajustes pequenos que aparecem e eu trouxe isso para você aqui. Então, onde que está essa regrinha? Tá aqui, olha só, nessa função idioma text, eu consigo colocar um parâmetro de data e criar um subset do dado. Então, ele não vai alterar em nada o dado geral que está criando o gráfico, mas ele vai alterar o dado que está entrando para criar essa minha label apenas. Então, ele está dizendo que é para fazer um subset com base nessa nossa tabela resumo e para pegar apenas os percentuais que são maior de 10%. Então, tudo que é menor de 10%, ele não vai usar para a criação da label. É exatamente isso que está acontecendo aqui neste gráfico. Bom, então, assim a gente finaliza este vídeo, essa aula que eu trouxe para você, esses conceitos gerais aí do ggplot 2, e mostrando esses gráficos aí de múltiplas facetas, trazendo aí informações de diversas, não diversas, né, mas mais de uma variável. A gente chegou a utilizar aí 3 variáveis, 2 categóricas e uma numérica para criar gráficos, e com esses conceitos eu tenho certeza que você vai conseguir aí criar gráficos bem legais utilizando o ggplot no seu dia a dia aí de análise de dados. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado desse material e te vejo nos próximos vídeos. Até mais!